Oi, pessoal. Nós vamos entrevistar a Vivi Di Fiore, da Ótica Di Fiore. Ela tem 44 anos, nasceu em São Paulo, morou em Bragança Paulista, dos 6 aos 27 anos, é pós-graduada em Direito. Vivi, a gente chamou aqui porque a gente quer dar visualização, quer dar voz para os comerciantes da cidade, de uma maneira sem jabá, sem nada, de uma maneira de abertura. Queria que você falasse, em primeiro lugar, quem é você, de onde você veio, como começou a ótica, e depois nós vamos passar para o social que você está fazendo. Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra, eu já venho acompanhando já o teu programa, é uma honra estar aqui, poder ter esse bate-papo aí com você. Vamos lá, quem sou eu, né? Eu gosto sempre da minha identidade, em primeiro lugar, falar que eu sou filha de Deus, cristã. Graças a Deus. Sou casada, tenho 17 anos com o Fernando Di Fernando, Fiore. Temos 2 lindos meninos, né, um de 15 e um de 10 anos. nome? Fernando, de 15 anos, e o Pietro, de 10 anos. Né? Fernando Filho. Você nasceu em São Paulo, em que lugar? Eu nasci em São Paulo, ali na região da Brigadeiro Luiz Antônio, ali, né, pro centro. E com 6 anos fui morar em Bragança Paulista. Meu pai, na época, tinha uma chácara em Extrema. Então, sempre passava por Bragança. E aí, se apaixonou por Bragança Paulista. Com 6 anos, também... Eu sou caçula de 4 filhos. Oxi, Então, nós morávamos no apartamento, os 4, né? lá em São Terríveis, Paulo. em São Paulo. Meu pai, assim que teve a oportunidade de ir para o interior, então, nós Ele fomos. trabalhava Então, com o quê? Com óculos? com Não? ótica. Ah, é? Meu pai, desde 1963, começou a Oxe. trabalhar no ramo óptico. Ele começou como auxiliar de montador ali, né, na loja. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Com 18 para 19 anos, ele conquistou a primeira loja dele. E como é que E veio? até hoje, meu pai, com 72 anos, tem Ah, e tá 4 nativo lojas, ainda? está nativa. Lá em São Paulo. Em Bragança Paulista. Ah, aí ele fixou em Bragança, Fixou em então. Bragança, fixou em Bragança desde Como então. é que você veio parar aqui em Jundiaí? Porque na época, eu abri a minha primeira ótica lá em São Paulo, né? Eu com o Fernando. Eu sou formada advogada, né? Em São Paulo, você abriu? Pós-graduada. Isso, a nossa primeira loja foi lá em São Paulo, na Zona Norte, onde eu morei lá. E as nossas lojas, sempre a gente está próximos a clínicas oftalmológicas, né? Que é justamente onde sai o pessoal que Sim, precisa fazer óculos. usuário, né? E tem a comodidade de já ter uma ótica ali pertinho. Então, lá em São Paulo, nós estávamos próximos a uma clínica. E, na época, o diretor dessa clínica veio para Jundiaí. E ele conhecia o nosso trabalho lá em São Paulo, ele confiava muito no nosso trabalho. E ele convidou a gente para vir para Jundiaí e nós viemos. Não conhecia Desde nada? então, isso há 14 anos atrás, não conhecia nada. Qual Abrimos foi a a nossa primeira loja loja? pequenininha ali na Benjamin Constant, Tá. ali na travessa ali com a HCJ, né, ali na frente. E agora? Faz o E merchan. aí- Onde vocês estão? Quantas lojas? Nós estamos hoje com 3 lojas, né, aqui em Jundiaí. Em breve vamos ter mais, né? Meu marido quer expandir aí com franquias da Di Fiore, né? A gente já criou todo um sistema aí de trabalho, todo padronizado, né? Então a gente está querendo expandir aí mais para frente, mas a gente está deixando fluir naturalmente as coisas, né? Mas aqui nós temos 3 lojas na Rua do Hospital Santa Elisa, ao lado ali da Oftalmoclínica. Temos em frente a Intermédicas ali na Rua São Bento, travessa da Ferroviários. E em setembro nós inauguramos no shopping, que foi nossa primeira loja no shopping, que é no Maxi Shopping. E graças a Deus tá indo bem. E não foi para Bragança para não brigar com o pai? Não, Bragança eu saí de lá com 27 anos, mas eu ainda não trabalhava com ótica quando eu saí de lá. Eu ainda estava fazendo a faculdade, né? E fui para São Paulo e de São Paulo para Jundiaí. Então nem cheguei ainda, mas nem pensar, né? Não pode ser o concorrente. Fernando? Mas meu pai me deu ótimas dicas, né? Assim que eu tomei a decisão, pai, eu vou abrir uma ótica, lógico, né? Ficou super feliz, super apoiou e me deu ótimas dicas. Um diferencial que eu tenho visto, até por isso que eu queria falar com você também, é o tratamento que você tem com os funcionários. As festas, a mexida lá dentro. Então, a gente vê que tem uma interação muito grande. Não é aquela coisa de temos produtividade, temos que fazer e tal. Eu vi a festa, fiz uma festa junina, né, também para os funcionários. Você decorou a loja. Isso daí eu achei muito legal. Eu acho que falta um pouquinho dessa empatia, às vezes, não de todos, do empresário com o funcionário. O que você fala disso? É verdade. Então, essa parte eu costumo falar que é aí onde entra aí o empreendedorismo humanizado, né? Que eu até dou palestra sobre isso, justamente porque eu quero compartilhar uma experiência que deu certo comigo, com outros empresários também, né? E nem sempre nós fomos assim, né, Paulo? Na verdade, o começo do empreendedorismo, eu com o Fernando, a gente veio de uma educação muito rígida, né? Como era antigamente, Sim. né?
e aquele sistema, né, realmente de imposição e tudo mais. Então, lá atrás, no começo do empreendedorismo, a gente achava que era o correto você liderar uma equipe também com essa rigidez, né? Mas o mundo mudou, né? Exatamente, mas o mundo mudou, as coisas mudaram e porque eu falo assim, ninguém nasce empreendedor, né? A gente vai se moldando, a gente vai se aprendendo, E aperfeiçoando também, evoluindo, né? aperfeiçoando. Eu acho que isso que é o fascinante do empreendedorismo, porque você vai não só evoluindo como pessoa, como profissional, e como você vai fazendo a sua empresa evoluindo também. E você abre o E com mercado de as quedas, trabalho, né? você dá chance para muita gente, e cada pessoa lá é uma família de 3, 4, né? Exatamente, exatamente. A gente tem uma E equipe largar um grande, emprego né, fixo, deixar de ser advogada para empreender. então, Qual foi o start? foi após a maternidade. Ah, Na verdade, né, eu optei na época por fazer direito, até por uma conveniência, vamos dizer assim, né? Tinha um leque de opções, onde atuar e tudo mais, né? E cheguei a advogar por 2 anos, né? Minha primeira causa foi uma ação de indenização, o juiz deu procedente, fiquei super feliz, né? E, porém, né, assim que eu me formei, um pouquinho tempo depois, já estava casada, veio a maternidade. E aí, na época, eu trabalhava na área jurídica, numa empresa lá na Avenida Paulista. E quando eu tive meu primeiro morava em filho... São Paulo ainda. Morava em São Loucura, Paulo. hein? Loucura. Ia de metrô, barrigão, peguei metrô, trabalhei até os 9 meses, né? Foi uma gravidez, graças a Deus, muito saudável, muito sadia. E aí, quando veio o primeiro filho, eu não quis mais voltar a trabalhar, conversei lá com eles, né? Pedi a demissão. E aí, fiquei em casa. E aí, imagina, uma pessoa Em desde os São Paulo 14 ainda. anos, em São Paulo ainda, por conta da maternidade. E imagina se eu aguentei. Uma pessoa que desde os 14 anos comecei a trabalhar, né? E com 15 eu estava em 3 empregos, né? Um de manhã, um à tarde e um aos finais de semana. Eu trabalhava como monitora no Hotel Fazenda. Oxe, e você tinha também Sempre uma fui vivência muito... já em Bragança, né? Uma vivência de interior também, né? Já, total. Ah, eu me considero praticamente interiorana, né, Paulo? Porque Bragança, né, é uma vida de interior. Em São Paulo eu morei por pouco tempo, né? Até Graças 6 a anos de Deus. idade, graças a Deus. Nada contra, mas é uma cidade muito impessoal lá, não é assim, né? A gente se encontra, a gente conversa, a gente fala, encontra o Fernando na rua, encontro vocês no lugar. São Paulo é impessoal. Exatamente. Impessoal demais. E Jundiaí nós apaixonamos por Que é. Jundiaí, né? Então, aí eu não... Aí, por conta da maternidade, eu fiquei em casa, aí o Fernando falou, vamos abrir alguma coisa, porque daí você consegue conciliar melhor, né? A maternidade com o trabalho. Eu Mas falei, aí vamos. abriu na Zona Norte, que você falou. Abrimos na Zona Norte, lá em São Paulo. Aí ele falou que tá ótica, né? E o Fernando, já na época da faculdade, ele tem uma história também que ele vendia óculos de sol, até por inspiração do meu pai mesmo. Ele vendia óculos de sol na faculdade para tirar um dinheirinho E extra. pra paquerar você também, para né? namorar comigo, para poder ter um dinheirinho pra gente sair e tudo mais. Então, a gente já tinha uma certa história com ótica também. Vamos. Meu pai super apoiou, até passei uma semana com ele lá em Bragança, ele deu mais algumas dicas. A gente abriu, fizemos os cursos, tanto eu com ele, todos os cursos que tem na área óptica, nos aperfeiçoamos e nos demos super bem, assim, sabe? Eu falo assim, claro, a gente está constante evolução, melhoria contínua, mas a gente está... E me diz uma aí. coisa, o optometrista é aquele que mede, né? Eu não sei explicar. Isso. Você acha necessário numa ótica? Então, saiu uma legislação recente referente ao optometrista, né, sobre ele não poder exercer atividades, né? Saiu uma legislação Não pode? recente que não pode. E isso sempre foi uma questão muito discutida, né? Tanto nacionalmente como em cidades. E aí alguns que atuam conseguiam através de liminar, né? Mas as pessoas também confundem muito o papel do optometrista com o oftalmologista, né? O optometrista é um técnico, né? Sim. Que ele faz uma avaliação primária na visão. Já o oftalmologista, ele verifica não só o grau de dioptria da pessoa, clínica, mas né? também a parte clínica, né? Fundo de olho, pressão ocular. Então, é uma consulta mais completa, né? Nós não temos o hábito de recomendar o optometrista. A gente sempre recomenda o médico oftalmologista, justamente preocupados com toda a saúde visual do cliente. Eu pensei que era obrigatório, porque como é que tira a medida? Então não precisa ser um técnico nisso daí? A medida do óculos, o centro do olho. Eu pensei que era obrigado isso daí, não é? Ah, não. O optometrista ele faz essa avaliação primária, onde ele passa o grau que a pessoa precisa.
Depois, todas as medidas do óculos é feito pelo óptico, né? Daí é nós sim que vamos fazer, que vamos Tá. pegar essa Entendi, receita entendi e que agora. vamos tirar todas as medidas do óculos, medida do olho, medida altura pupilar, que é para confecção das lentes, né? Você Aí falou somos nós que Jundiaí, fizemos. por causa de uma pessoa que abriu, o que, que foi mesmo? Por que, que você veio para Jundiaí? Ah, sim. Então, porque um diretor que trabalhava numa clínica em São Paulo, que ele veio para Jundiaí trabalhar numa clínica aqui, conhecia o nosso trabalho lá, ele sabia que a gente trabalhava muito bem, aviava os óculos com bastante precisão e que daí, consequentemente, porque o médico não quer ficar tendo problema, né? Da pessoa ficar voltando e reclamando que não está enxergando e que o óculos está inadequado com isso, com aquilo. Então, ele nos convidou para abrir aqui em Jundiaí. Aí nós viemos a convite dele, por E, confiança dele. Foi e o bem legal. pessoal, ainda bem, né? O pessoal, Vivi, acha que o óculos é uma decoração, não é? É uma necessidade hoje, É uma né? necessidade visual e cada vez mais, né, Paulo? Até vale a pena destacar, né? Estamos no mês de julho, que é o mês de férias escolares, né? Onde a gente está tendo bastante movimento de crianças na ótica. Devido às crianças ficarem muito no celular, teve um caso, assim, um aumento absurdo nos consultórios médicos de miopia em criança, né? Por causa desse celular. Por causa desse celular. O que é miopia? Dificuldade de enxergar para longe. A criança fica no celular só visão para perto. Hoje em dia, é difícil uma criança que está ali num parque brincando na rua, infelizmente, né, Paulo? Porque nós tivemos essa infância saudável, Sim. sadia. Então, ela usa muito só a visão para perto, para perto, para perto. O que o cérebro entende? Opa, não estou usando a visão para longe. Então, eu vou tirar essa acomodação para longe e vou só focar na para perto. E aí que desenvolve a miopia. E os pais estão conscientes disso? Então, eu tenho visto assim bastante vídeos de oftalmologistas, matérias, né, referente a isso nos consultórios. Eles estão fazendo esse alerta toda vez que vai um pai com uma criança. E nós também já fizemos vídeo alertando sobre isso. Tanto é que isso é tão sério, que já desenvolveram uma lente que é para regressão de miopia para crianças. Então, é uma lente que foi feito um estudo, né, já lá fora, em outro país. Pelo uso excessivo de Pelo celular. uso excessivo. E essa lente, porque assim, a miopia na criança que fica muito no celular, ela tende só indo aumentando, ela vai progredindo. Essa lente, ela não deixa mais progredir. Ela estaciona e ela ainda vai regredindo a miopia. Nossa. Então, é É sensacional. terapêutico também, então. Sim, é uma lente de tratamento. Tanto é que a gente não pode vender sem prescrição médica. A gente só pode vender com a recomendação Que é médica. justo É uma também, né? lente de tratamento, não é uma lente... A gente qualquer. vê em ótica, tem aberto muitas óticas, mas às vezes a Verdade. pessoa não tem o conhecimento técnico, né, para aquilo verdade, lá. É verdade. Então eu queria que você falasse um pouco disso aí. Eu acho que não dá, né? Eu não adaptei nada, eu vou abrir uma ótica. Não é assim simples, né? Não é assim. Ótica é extremamente técnico, né, Paulo? Eu falo assim, é diferente de uma loja de roupa, de Sim. sapato, que você põe ali um vendedor para fazer um atendimento, ele vai ter condições de fazer atendimento. Ótica não é assim, né? Então, por isso que, graças a Deus, eu tenho a minha equipe, eu não tenho rotatividade, a minha equipe que tá comigo tá há muitos anos, e para isso a gente tem todo um trabalho, né? Para a gente fidelizar. Conhecimento porque eu falo também, assim, né? não é só o salário que você segura um funcionário, Não. né? A gente trata eles como nossos filhos, de verdade. Sim. E a gente trabalha com eles, não só a área profissional, mas a gente trabalha a área pessoal, espiritual, financeira, psicológica. De que forma? A gente traz Assistência palestrantes social, todo mês Eu vi. para que agregue isso na vida deles. A gente quer que eles cresçam em todas as áreas da vida deles. Então, já trouxe um gestor financeiro que deu dicas para eles de como guardar dinheiro e como investir melhor. Já trouxemos uma nutricionista de como ter uma alimentação adequada. Porque a gente entende que quanto mais eles aprendem, evoluem, e mais eles vão trabalhar felizes também. Produz mais e a firma cresce junto. Exato. Quanto mais eles crescem, a gente também cresce. Mas Acho que é isso. isso, já que a gente está falando em óculos, foi aí que eu cresci o olho. Esse envolvimento que vocês têm é muito importante. Eu vejo muitos empreendedores, empresários, que muito profissional, sabe? A produção é tal, se não chegar nesse grau aí, cai, se chegar acima, sobe. Eu acho que não é só isso, tem empatia, tem esse cuidado que você falou, né? Com certeza. Eu falo assim, é um atendimento sob medida. Ninguém tem uma solução igual para todos os casos. Então, a gente tem todo o cuidado de treinar eles e aperfeiçoar e trazer as últimas novidades sempre. Isso daí é constante, o treinamento da nossa equipe é constante.
Então, fazer toda uma anamnese no atendimento para analisar, porque para você indicar uma lente adequada, hoje tem centenas de lentes no mercado. Para você indicar uma lente adequada, você precisa conhecer qual é o perfil, qual é a realidade, qual é a dioptria, se ele tem algum problema de saúde que vai afetar na sua adaptação das lentes ou não, qual que é a atividade que ele faz, onde ele vai usar esse óculos. Final de semana, o que é o hobby dele, o que ele vai fazer, para que daí nós tenhamos condições de indicar a lente adequada para esse cliente. Não é tão simples assim que nem todo mundo acha, né? Nenhum. Que hoje você é vê aí, extremamente compre técnico. 3 óculos por R$ 99 na internet. Grau de 0,5 até 4. É padrão. Então, padrão. mas Eu é falo perigoso, assim, né? é diferente você ter uma roupa sob medida para você e você ter uma roupa comprada em qualquer lugar que foi feita para todos. Então, a lente também é assim. Só que a lente tem aquele problema de poder causar um prejuízo, né? Total. Porque é acrílico aquilo lá. Eu acho que é complicado isso aí, né? É um plástico mesmo, né? Para então. dizer. Porque acrílico, na verdade, é até um material que nós temos disponível para lentes, né? Tem acrílico, tem policarbonato, tem Trivex. É um plástico, então. Mas é até legal a gente fazer até um alerta aqui, porque, assim, óculos de farmácia, por exemplo, que as pessoas vão, compram e acham que não há problema algum. Ali não é uma lente adequada para ótica, né? Ali é um plástico com uma medida padrão igual para todos. É uma lupa. Exato. Então, você tem uma medida, cada cliente tem uma medida individualizada dos seus olhos, altura pupilar, distância entre as pupilas. Por isso que marca e aquele pontinho branco, não é? Por isso que marca, exatamente. A gente tira tudo computadorizado, a gente não marca mais na E aquilo lá E aquilo é padrão. Então, você compra um óculos que foi feito para todo mundo e não foi feito para você. O seu olho vai trabalhar muito mais para conseguir utilizar aquelas lentes e, com isso, com o tempo, vai te dando realmente problema. E também faço alerta para óculos de sol comprado em barracas, em rua. Porque ele não traz a proteção ultravioleta, né? A gente tem um medidor na loja que mede se tem proteção ou não. Esses de rua não trazem. Porém, a lente é escura. Então, a lente escura na pupila faz dilatar a pupila. Sim. Não tem proteção UVA ou UVB, a incidência da radiação ultravioleta é muito maior. E perigoso. Então, o que eu faço alerta? É melhor não usar óculos de sol comprado em barracas de rua do que você usar. E ele não traz a proteção, porque ele vai dilatar sua pupila, você vai ter uma incidência muito maior de radiação ultravioleta e possivelmente lá na frente uma catarata, degeneração macular, você pode ter vários problemas. E os olhos estão ligados diretamente ao cérebro também, né? Eu acho que isso aí deve causar, não sou técnico, algum prejuízo cerebral também, né? Tem sim. Agora a gente tem a lente UV LED, né? Que é para quem fica muito tempo em celular e computador, né? Então, a gente hoje, essas luzes azul de dispositivos digitais, elas causam diversos problemas, né, na saúde. Até a né, luminosidade também, né? A própria luminosidade. Então, elas trazem, até prejudicam o seu sono, traz dor de cabeça, tem uma série de consequências para quem fica mais de 4 horas nas telas azuis. E hoje em dia todo mundo fica, né? Porque todo mundo trabalha no celular, no notebook. Então, é importante. Mas eu vejo aí, a gente que é grande tem esse discernimento. Mas as crianças, eu acho que os pais têm que ter um certo cuidado, Vivi. Porque você vê, né? Eles vão num restaurante ou vão em algum lugar para a criança ficar quieta só com o tablet na criança. E a criança fica o almoço inteirinho ali. Exatamente. Eu já cheguei a ver muito um casal, duas crianças. Muito triste. Um casal, duas crianças, o cara aqui, a namorada lá, a esposa lá, e as duas crianças no tablet de joguinho. Pô, você não tem nenhuma uma junção familiar aí, né? Os oftalmologistas pediátricos, eles têm até uma tabelinha, né? Onde eles recomendam o tempo que a criança pode ficar no celular, né? Então, até 2 anos, 0. Zero? Uma criança, nada. Até 2 anos, a criança não pode nem utilizar um aparelho, né? Porque até mesmo para formação motora e tudo mais, vai prejudicar em tudo, né? Agora eu não vou lembrar, mas depois eu posso disponibilizar essa tabela para vocês, mas de 2 a 4 anos, aí começa com meia hora, uma hora. Não falta divulgação disso daí? 2 horas, também falta. Ou falta a responsabilidade dos pais também? Também falta, total. Porque a criança, ela tem que brincar para que ela tenha, né, o seu desenvolvimento saudável, né? Diferente da nossa infância, né, Vivi? Total. É muito triste. Então, assim, é muito dos pais impor limites, né? Hoje é muito mais fácil o pai deixar um celular na mão de uma criança do que ele repreender, do que educar, do que falar não. E amar é falar não. Né? Sim. Amar é falar não. Né? Mais não do que sim, né? Às vezes, não vou chatear, frustrar o meu filho. Não, ele está fazendo mal muito maior
no momento que ele deixa essa criança O ficar com o problema, celular. você fala muito sim, e a gente trabalha na polícia, né? Você vai ver a Verdade. consequência depois, né? Ou Esse que é o perigo. eu frequento uma comunidade que você sabe, que é a Nós Missão vamos Belém, falar. aonde a gente vê ali as consequências de escolhas erradas, né? Total. Então, é muito importante realmente ter essa conscientização e esse não dentro de casa, porque se os pais não ensinam, o mundo vai ensinar, né? E vai ensinar E o da mundo não ensina de pior uma maneira forma. correta, né? Às vezes. Não, infelizmente não. Vem por. E tem, só antes de passar, nós vamos falar da Missão Belém, porque eu acho que foi um... O fato de eu te chamar aqui, além do seu empreendedorismo, é o que você faz por eles. Tem a parte estética do óculos também. Muita gente tem vergonha de usar óculos. Verdade. E aí você tem que ver, o rosto é quadrado, redondo, tem tudo isso, não tem? Tem sim. São vários aspectos que a gente analisa, né? Antes de mais nada, o grau, né? Porque tem grau que a lente vai ficar muito grossa na borda, tem grau que a lente vai ficar muito grossa no centro. Então, antes de mais nada, a gente tem que analisar isso O daí formato para do poder rosto. indicar a armação adequada. Aí depois tem a questão do formato de rosto, tem a questão da personalidade. Ah, a pessoa é mais extrovertida, então eu vou indicar uma armação mais colorida, mais extrovertida. Ah, é um advogado sério, né? Ele precisa se impor perante o juiz ali, perante um tribunal. Então tem que ser uma armação mais séria. Não vai um advogado perante o tribunal numa armação verde-limão. Eu né? não tenho muita moral de falar essas coisas, né? Então fica meio complicado eu falar isso, eu aceito, mas vai ser verdade. difícil me colocar nesse rol. Agora que a gente falou dessa parte estética, eu queria que você falasse da Missão Belém. Eu tenho participado, né? Eu acho muito sério o que vocês fazem e acho também que a gente deve divulgar mais. Eu queria que você falasse o que é a Missão Belém, os polos que ela tem, as pessoas que elas ajudam, né? Sim, sim. Eu conheci há 4 anos atrás, a convite de um senhor, chama Gilberto, até falo o nome dele, porque ele é um Tem que falar. caçador, ele é um caçador de homens para levar até a Missão Belém. A missão dele é estar nas ruas falando da Missão Belém para todo mundo, e não foi diferente comigo. Eu fazia academia, ali próximo à loja, e ele fazia no horário depois do meu, que é esse dono dessa academia, também tinha essa visão, esse olhar social. Ele abriu uma turma para a terceira idade, sem custo nenhum. E esse senhor fazia essa turma da terceira idade. Oxe. E aí no que eu... Fala academia. Muito legal, Cross Nutrition. Tem Muito que legal. falar. Ele Muito fez legal esse tipo de ele abriu situação. essa turma para a terceira idade sem custo. Ele falou, não, eu quero fazer algo para ajudar, e fez isso. E era lotado. Muito legal. E precisa, né? Precisa. As pessoas às vezes não têm condições, né? Exato. Que Parabéns, foi isso hein? que despertou também no meu negócio, né, Paulo? Eu falo assim, se todo empreendedor tivesse essa visão social de ceder o seu talento, o seu produto, o seu negócio para seu tempo. os menos favorecidos, o O seu seu tempo tempo. principalmente, nós teríamos um Brasil muito melhor, né? Um E aí- mundo muito melhor. Aí ele te direcionou. Aí ele, toda vez que ele me via lá, Viviane, você conhece a Missão Belém? Não, Gilberto, não conheço, nunca ouvi falar. Aí depois, era terça e quinta. Na quinta-feira, Viviane, você conhece a Missão Belém? Toda semana, até que chegou uma hora, eu falei, Gilberto, vamos Eu vou pra conhecer Missão a Missão Belém, Belém. me leva lá na Missão Belém. Aí ele me levou, inclusive junto no carro, foi um outro convidado que também ele convidou e fomos lá, conhecemos, a gente foi lá em Jarinu, no sítio Rainha da Paz. Quantos polos eles têm? Eles têm... Eles vêm de São Paulo, né? Isso, eles vêm de São um Paulo. padre, Eles são né? é uma equipe, uma pastoral de rua que faz trabalho nas ruas, na Cracolândia, na Praça da Sé. Toda a abordagem é lá. Eles fazem também aqui em Jundiaí, só que eles fazem com um espaço, porque a equipe toda está mais centrada. E também o público está lá, né? Sim. E lá que está... Se bem que o público está aumentando aqui, né? Então, eles já estão pensando em criar uma equipe para fazer um trabalho mais regular aqui. Que tipo de trabalho é? Pastoral de rua, abordando o pessoal nas ruas. Eles vão abordando, eles têm toda uma preparação para isso, não é assim, aleatório. São técnicos, né? São técnicos, eles sabem a pessoa a quem eles vão abordar, A de que forma eles necessidade. vão falar e se essa pessoa dá o sim dela, né, Paulo? Porque, assim, a Missão Belém tem muitos que, às vezes, vão, mas assim, com aquele... querendo realmente trocar roupa, se alimentar. Tomar um banho. Muitos deles vão com esse intuito. E aí o legal é isso, né? Porque quando eles chegam na Missão Belém, eles são acolhidos com muito amor, né? Que foi o que me encantou na Missão Belém, né?
Eles são É uma família lá, né? recebidos. É uma família. Eles têm graus de É uma... hierarquia. Exato, tem toda uma regra. Tem o pai da casa, tem o Sim. servo, tem o sirineu. Eles têm toda uma regra, eles têm rotina, eles têm disciplina, né? Então, eles são recebidos já com muito amor, com abraço. Muitas vezes o coordenador, quando o irmão chega descalço, ele tira o chinelo dele, ele dá para esse irmão da rua. Então, o irmão já vai, né, já vai se surpreendendo. Fazem a barba, corta a unha, dá Muita banho, oração. muita oração. Os primeiros dias, eles chamam de casa de triagem, que seria o berçário de lá. Como eles chegam muito debilitados das ruas, eles têm até um A número... A maioria por alimentação... entorpecente e álcool, né? Sim, maioria entorpecente e álcool. Eles chegam muito debilitados, eles têm uma atenção muito maior, o número de refeições muito maior, e eles passam grande parte em repouso, porque eles chegam muito debilitados. Então, eles ficam uns 20 dias assim. E na em recuperação, repouso, né? tendo uma alimentação maior número de vezes ao dia, Suplementando o que para eles que nem eles tinham. se recuperem, exatamente. E também eles fazem toda uma triagem da saúde dessa pessoa que chegou da rua, porque muitas vezes chega até com doenças, com algo sério. Então, também, eles têm todo esse cuidado de levar, não tem documento, eles tiram documento, vai junto com a pessoa, tira documento. É uma coisa, assim, sensacional, como pai e mãe mesmo, sabe? Então, lá chega não só os alcoólatras, os dependentes químicos, mas também os abandonados, né? O lema da Missão Belém é família para quem não tem família, né? Então, o foco deles os abandonados, os invisíveis da sociedade, os desprezados da sociedade. E é isso que não se enxerga, né? Exato, onde a sociedade desprezou, porque às vezes nós julgamos, né, Paulo? Às vezes a gente vê um morador de rua na rua e a gente pensa, poxa, por que está na rua? Por que não está trabalhando? Mas a Missão Belém nos traz um outro olhar, porque quando você está lá dentro e você conhece a história desse irmão, ele não está na rua por opção. Ele está na rua porque faltou amor quando ele era criança. Porque o pai batia, porque a mãe traficava. Porque ele cresceu no mundo do crime. Sim. Ele cresceu no meio da violência. Ele não teve a oportunidade e o privilégio de nós, de ter um pai, mãe, uma estrutura familiar, alguém que nos amasse, alguém que nos acompanhasse. Eles não tiveram nada disso. Então, o que eles não tiveram em casa, eles foram buscar nas ruas. E aí a rua, como nós estávamos falando no começo, ensina o quê? Só coisas ruins. Oferece droga, oferece bebida. E eles vão indo por esse caminho. Mas na Missão Belém, eles conhecem lá o primeiro amor. E lá eles são evangelizados. Lá eles aprendem tudo sobre Deus. Você foi o Gilberto na minha vida, né? Eu conhecia a Missão Belém e ajudava já, mas uma coisa mais distante, né? Tipo... vou ajudar, mas não vou me envolver. Sim, sim. Aí você falou na terça, falou na quinta, falou no sábado, aí eu fui. Então, vou falar, pessoal, se envolvam. A Missão Belém é muito séria, gente. Precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de alimento. Vivem só de doações. Vive de doações. Eles não têm nenhuma ligação com nenhum órgão governamental. Nem deve ter. O pessoal fala, eu penso, quando você fala em morador de rua, do padre Júlio Lancelotti. É um cara, sabe, é o verdadeiro cristão, certo? Eu sou cristão, estou na Umbanda, você é cristã católica, então você tem que ser o verdadeiro cristão. Exato. Você tem que pensar isso aí. Lá eu não sou o delegado, lá eu sou o cara que ajuda. Então, hoje, além de falar da sua parte empresarial, empreendedora, a gente quis falar dessa Missão Belém para ver se a gente dá um choque de realidade, né? Com certeza. Porque a realidade nossa é boa, né, Vivi? Os velhinhos, certeza. Fala dos velhinhos lá. Eu sou apaixonada por eles. E olha que interessante, né, Paulo? Os irmãos entram lá com 2 meses, ali praticamente, aquela rotina, aquela imersão mesmo na espiritualidade, eles já são convidados a cuidar dos velhinhos. Então, o irmão que estava na rua pouco tempo atrás, traficando, cometendo crimes, enfim... Com 2 meses ele está cuidando de um velhinho. E muitas vezes eles mesmos falam, eu não cuidei do meu pai lá fora, mas Deus me deu vários pais aqui dentro. E hoje eu estou cuidando aqui do avôzinho. E muitas vezes a dinâmica da cura deles é cuidar do outro. Então é muito bonito quando eu vou lá, eu ver um irmão de rua com 2, 3 meses, dando comida na boca de um avôzinho, trocando a fralda de um avôzinho. Eu vi também. Dando banho no avôzinho. Então, assim, é sensacional. E muitas vezes... Isso é a dinâmica da cura deles. Eles se restauram porque, de repente, eles não cuidavam nem deles lá fora. Não eram nem cuidados, Ele está sendo cuidado ali dentro e ele está cuidando de outro lá dentro.
É uma outra percepção de vida, né? É uma família nova. É isso que as pessoas precisam. É. O toque da pele, o amor, a comida, né? O trabalho, a oração também. Eu acho que isso é muito Exatamente. Vai importante. espiritualizando eles, né? E vai dando sabedoria, né, Paulo? Vai dando. E eu inseri a Missão Belém na minha empresa. Então, hoje, todo mundo que vai lá fazer óculos, uma parte das vendas dos óculos a gente reverte para a Missão Belém. A gente fala da Missão Belém para todos os clientes. A gente grampeia um folder da Missão Belém nas sacolas para todos os clientes. E a A receptividade, como gente é que tem põe sido? ali, os clientes ficam encantados. Eles falam assim, poxa, que legal. E a gente fala isso na entrega, tá? A gente não fala no ato da venda. Tá vendo? E eles falam assim, poxa vida, que legal eu comprar numa empresa que eu sei que está ajudando o próximo, né? E eles ficam encantados, maravilhados. Muitos pedem até para conhecer. E a gente põe a ótica também como ponto de arrecadação. Então, quando precisa de um alimento específico, precisa de uma campanha de agasalho, precisa de um leite, de um óleo, a gente coloca nossas 3 lojas como ponto de arrecadação. Porque os sítios são um pouquinho distantes, não é todo mundo que tem a disponibilidade de ir até lá levar, então a gente disponibiliza isso. E, além disso, enquanto empreendedores no ramo óptico, a gente dispõe para todos os irmãos que precisam de óculos, a gente atende também os irmãos. E isso transformou a minha equipe também, Paulo, porque são meninas novas, né? E que, de repente, se viam ali tendo que perder a vez delas de atender para atender um irmão de rua, né? E elas foram cada vez mais Se envolvendo. se envolvendo, se relacionando, ouvindo a história deles. Vendo a Então, realidade da vida. vendo a outra realidade. Algumas foram vendo ali o testemunho com histórias parecidas nas famílias. Enfim, todas elas foram cada vez mais se apegando a esse amor também, né? Porque eu falo assim, é muito fácil você amar quem você conhece. Seu filho, sua O duro é o esposa. desconhecido, né? E você amar quem você não conhece. Então, a Missão Belém nos ensina isso. A amar quem nós não conhecemos. E não só amar, você pensar, porque quantos você tira da carreira do crime? Eu acho que isso daí é um reflexo até para as Sim. cidades do interior, é um reflexo até na minha profissão. Quantos não saem? Eu vi lá, fui, eu tenho aqui falar do Gastão também, que é um cara, Sensacional. nossa senhora, É um ele... comunicador e tanto lá da Missão Nossa Belém, senhora, né? o Chacrinha reencarnou Ele é, nele, né? Ele vai captando, você vai se envolvendo, vai ajudando, ele ele é vai dando feedback, né? Ele vai, nós estamos fazendo sensacional. isso, aquilo. E um cara que foi acolhido, hein, pela Missão Belém. E eles se abrem, né? É. Você chega lá, esse aí é o delegado. Ô, delegado, sabe o que é? Eu estava na vida, eu cometi 3 furtos, eu falei, já prescreveu, pode falar. E a gente vê o carinho que eles têm, o respeito que eles têm. Verdade. Eu me envolvi, eu acho que eu tenho que me envolver mais. E esse programa também, Vivi, além da tua parte de empreendedorismo, para divulgar a Missão Belém, gente. Eu acho, fazer esse negócio de Criança Esperança, eu acho legal, bacana. Mas se você, em vez de doar para Criança Esperança, doa para uma entidade aqui, para a Missão Belém, para a PAI, para a Grendac. Mas aqui, gente, esse Verdade. nosso dinheiro não pode ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo. É óbvio que existe um direcionamento. Mas nós temos muita gente aqui precisando mais do que às vezes as Sem pessoas de dúvida, fora. sem Eu estou dúvida. recebendo o sinal do Chega ali. Ah, já? Poxa, foi. nem deu para falar tudo. E eu queria te agradecer, Vivi. Eu acho que é muito Imagina. importante a tua participação. Sou fã. Não é papo de político, não. Eu acho muito legal o que você está fazendo. Você não tinha obrigação de fazer isso daí. Você podia até ter uma 4ª loja ao invés de se despender em fazer esse tipo de coisa. E não, você se despende, você e o Fernando e a tua equipe. E a empatia, eu achei muito legal isso daí, né? As brincadeiras que você faz nas lojas, isso faz com que você crie um vínculo emocional e uma produtividade maior. Verdade. Eu não sei se foi intuitivo, se você aprendeu isso. Acho que muita intuição lá de cima, né? Que vem e faz assim. E também pela parte da Missão Belém, que eu achei muito importante divulgar e a gente apertar um pouquinho mais as pessoas, que não custa nada, né? Você fala, você nem poderia. A Missão Belém nos fez evoluir muito como seres humanos. Eu, meu marido, minha equipe, meus filhos. Eu gosto muito de levar eles lá também. Nos faz olhar a outra face da vida, né? E recomendo a todos. Eu acho que todos os empreendedores, pessoas, enfim, cada um pode ajudar
de qualquer forma, né? É Que às vezes tem simples, pessoas né? que falam, eu não tenho condições de ajudar. Vai Você lá não e precisa visita. ajudar financeiramente, vai lá e visita. Passa uma Visita. tarde com um avôzinho. Eu acho que a gente tem que apertar um pouquinho Então, mais esse cerco e divulgar mais esse tipo de... até te sugiro, Paulo, trazer o Gastão aqui um dia para fazer um papo, um Tá dada a bate-papo dica. sobre amizade, né? É, Uma sugestão. para o É um pessoal comunicador nato, fala muito bem, né? Um apaixonado pela Missão Belém, um acolhido da Missão Belém. um recuperado. Um recuperado e que colocou como missão de vida continuar lá ajudando os outros. Aliás, todos que trabalham lá tiraram como missão de vida ajudar os outros. Eles foram ajudados, eles querem ajudar os outros também. E às vezes também um trabalho voluntário de um médico, um dentista, né? Exato, Um oftalmo, exato. você já deve ter mais isso daí, Exato. para ter que participar. Eu acho que a nossa vida é muito boa para a gente não dedicar uma parte dela para o bem-estar do próximo, sim. viu? Vários projetos já nasceram, né, Paulo? Desde quando estou na Missão Belém. Tem o projeto Sorriso Belém. Uma moça foi num chá da tarde que eu fiz lá e se mobilizou por uma senhora que não pôde subir no chá porque estava com muita dor no dente. Saiu de lá decidida, Viviane, eu vou montar um projeto. Eu quero montar uma equipe de dentista voluntário para atender. Esse projeto hoje existe, já atendeu já dezenas de mulheres e nasceu dali, né, do chá. Então tem o projeto Mesa Belém, que é na Lúcia Benassi, onde ela vende mesa aposta e toda a renda é revertida para a Missão Belém. Tem o projeto Meu Visão Belém. Então, são vários projetos que vão nascendo, de pessoas que foram lá visitar, foram tocadas e saíram de lá decididas. Vou criar um projeto. Então, a nossa missão é realmente... Agora eu estou como o Gilberto, caçando pessoas por aí em Jundiaí, para que leve mais pessoas lá e para que nasçam mais projetos também. Então eu vou virar um Gilbertinho Júnior também, vou divulgar. Amém. É porque precisa, gente. Eu acho que o que se faz lá reflete na vida da sociedade, reflete na vida da segurança da sociedade. Exatamente. Nós estamos recebendo muita gente da Cracolândia aqui. A minha área é ali na área onde tem o terminal de trem, então a gente vê demais. Se essas pessoas não forem captadas, não forem encaminhadas, elas vão para a rua, vão cometer crimes, vão continuar com entorpecente, com álcool, e isso é uma forma de poder ajudar. Total, porque não adianta só levar para um local e fechar. Tem que levar para um local onde eles vão ter esse aprendizado, né? Sobre algo maior, né? Sobre Deus, sobre um caminho a ser seguido. Precisa dar uma luz realmente para esses irmãos. Né? Eu fui lá na Serra do Japi e tem a igreja deles. É tão simples, né? Eu não vou nem tocar em religião, mas é tão simples que ela comove mais. Isso né? mesmo. Não tem nada. Tudo lá é simples. Nada tem. Eles são felizes com muito pouco. Muitas pessoas que vão lá visitar falam, meu Deus, não vou reclamar mais nada da minha vida. Eu sou um privilegiado. Eu sou privilegiado. E agora, para finalizar, pouco, né? dá um toque. 2 toques você tem que dar, como empreendedora e como incentivadora da Missão Belém. Como empreendedora, eu vou colocar o meu lema de vida, que é servir com amor. Né? Tudo que você coloca amor flui. Né? Então, eu comecei a prosperar quando eu parei de correr atrás do dinheiro. Né? Quando eu simplesmente me preocupei em servir com amor. Flui. Servir com amor é servir o meu colaborador interno, servir o meu funcionário, servir fornecedor, os menos favorecidos, o fornecedor. Servir desinteressado, sem nada em troca. Então, servir com amor é o meu lema e o lema que eu recomendo a todos os empreendedores. Por isso que eu palestro sobre empreendedorismo humanizado. Você está palestrando sobre isso agora, né? Estou palestrando né? sobre isso, onde eu trago dicas do que plantei no meu negócio e tudo começou a fluir. E tudo deu sem certo. Sem esforço nenhum e tudo prospera. Né? Da Missão Belém. Em relação a projetos sociais, todo mundo pode ajudar. Seja com o tempo, seja com o seu talento, seja com o seu trabalho, seja com o seu profissionalismo. E, olha, você vai para ajudar e você é muito mais ajudado. Você evolui muito como ser humano, como pessoa. E descubra esse servir. Você vai ver que vai transformar a sua vida. Vou agradecer, sou fã, não é papo de político não, por isso que a gente chamou aqui, porque a gente tem que envolver as pessoas nesse tipo de projeto, né? Eu acho que a gente já teve muitas benesses na nossa vida. Verdade. Tanto eu como você, a gente sabe, né? Estamos na sociedade, mas eu acho que é hora de dar um plus pro próximo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Obrigado. Um beijo para você, para Fernando, para as crianças, Obrigada. não tão mais crianças. É verdade. Que Deus ilumine. Amém. E viva a Missão Belém. Isso aí. Viva a Missão Belém.